irmãos são pais de Jesus, amém? Revisamos as decisões bíblicas em 2 Timóteo, capítulo 3, 10 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, no modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições, aflições, tais quais me antecederam em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou, e também de todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores não vão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo o que tens aprendido, e que desde a meninice sabes as sagradas letras que podem te fazer sábio para a salvação, pela fé que há em Jesus Cristo. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amém? Irmãos, eu louvo a Deus porque o Senhor misericordiosamente está entre nós para nos ajudar, nos abençoar e nos fazer compreender as coisas que, em muitas ocasiões, nós, de forma silenciosa, privada, fazemos muitas perguntas a Deus e desejamos receber a devida resposta. A palavra que Deus colocou no meu coração é uma palavra que ela foi revelada ao apóstolo Paulo há 2000 anos atrás. A palavra de Deus ela traz um contexto antes desse texto. Então Paulo fala a respeito de situações muito atuais. Então ele diz assim, há 2000 anos atrás, o próprio Espírito Santo de Deus já havia revelado a Paulo. Ele diz assim no capítulo 3. O que ele diz? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mas amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afastos. Irmãos, é muito bom quando nós temos as ocorrências no tempo presente, e as ocorrências vão ficando claras que o próprio Espírito Santo, há 2000 anos atrás, já trazia para Paulo que esses homens iam ter essas características, eles iam ser amantes de si mesmos, ou seja, eles iam priorizar aquilo que seja um projeto egocêntrico, aquilo que seja um projeto que esteja no coração humano e intelectual. Então Paulo está falando daqueles que hoje estão pregando e que trazem um valor maior para si. Então Paulo diz que eles são amantes de si mesmos, desobedientes, ingratos, obedientes ao pai e à mãe. Eles são pessoas insensíveis. Mas quem são essas pessoas? Essas pessoas são as pessoas que nós estamos ao redor do mundo, pois que Paulo está dizendo, nos últimos dias. Então é muito comum nós olharmos e vermos muitos homens que são denominados como pastores, pastoras ou coaches, alguém que se diz que está trazendo a palavra de Deus. Paulo está aqui trazendo uma explicação que, na verdade, esses homens, eles desejam preencher um espaço que Deus deixou na face da terra, mas não com o entendimento de Deus, não com temor a Deus, e não de maneira alguma para fazer a vontade de Deus, mas para fazer a sua própria vontade. Aqui seguinte, Paulo diz assim, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dele, destes tais afastos. Porque deste homem são os que introduziram para as casas e levam mulheres cativas, nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Preste atenção aqui. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Então está dizendo que esses homens, eles não têm raiz. Porque quando você olha para a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é bem verdade que você vê um homem, mas você vê um homem com a raiz divina de Deus. Aleluia. Esses homens ao qual Paulo está dizendo que iriam surgir nos últimos dias,
eles não têm raiz. Ou seja, eles têm conhecimento, brigam com conhecimento, mas nunca têm o desejo de ver a verdade de Deus. Então, eles nunca vão crescer. É como se você entrasse numa casa e você visse um vaso e de repente você vê uma planta artificial. Aí você pergunta para a pessoa, é natural? A pessoa fala assim, não, mas parece. Então, não é natural, é uma planta artificial. Ou seja, ela não tem raiz. Espiritualmente, o que eu quero trazer para os irmãos é que quando você fala da verdade, a verdade tem que ter Deus na nossa vida, porque senão você não empurra a verdade. Você vai empurrar na tua vida a conveniência. E por que nós temos que ter esse entendimento, irmãos? Porque Paulo está falando de alguém que, na verdade, aprende sempre e nunca podem ser conhecedores da verdade. Por que nunca vão conhecer a verdade? Porque se você, na verdade, ouve, e você naturalmente não tem desejo de ver a prática daquele ensinamento, você nunca vai aprender a verdade. Porque a verdade, ela está dentro de um conhecimento que se converte numa renúncia para que eu possa ter o resultado. Olha, se eu tiver a verdade de Deus, no sentido como objetivo principal, e eu só tenho o conhecimento, não queira eu me converter na prática da palavra, eu nunca vou ser verdadeiro. Eu vou ser como esses homens que Paulo está falando. Por quê, irmãos? Existe uma dificuldade de entender que todo homem que aparece trazendo uma recomendação a uma mulher, a pessoa já fala assim, é de Deus. Paulo está dizendo, não é de Deus. Por quê? Porque não tem raiz. Quando nós começamos a entender, nós vemos que a questão de negar a verdade, ela tem um preço muito caro. Todas as vezes que você nega a verdade, você está, na verdade, destruindo aquilo que seja um pensamento, um projeto, um plano de Deus, supostamente na sua vida. Por quê? Porque você observa o seguinte, Paulo vai lá no livro antigo, do Antigo Testamento, e diz assim, que apenas sempre nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E, como Janes resistiram a Moisés, assim também resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprovados por uma fé. Quem são os Janes e Janes? A Bíblia nos mostra que foram magos egípcios, que eles, na verdade, desejavam o quê? Sustentar a verdade segundo a conveniência deles, próprios homens. E nós temos que entender que nós não estamos na casa de Deus para cada um sustentar a sua verdade. Porque se estivéssemos na casa de Deus, para cada um sustentar a sua verdade, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque muitos homens utilizam a lei, e pela própria lei, eles vão ser condenados pela própria lei. Porque se você usa a lei de Deus de forma a não ser legítima, você está indo para o inferno com a própria lei. Se você usa a palavra de Deus de forma que não seja a verdade, nós estamos para o inferno com a Bíblia na mão. Por quê? Porque você não tem compromisso com a verdade. O que eu quero dizer nesta noite é algo que às vezes as pessoas ficam perguntando por si próprias. Mas pastor, muitos homens estão pregando a palavra, você não observa que não tem raiz? Você não observa que não fazem absolutamente nada, além daquilo que ler e falar para os outros, mas não mudam em nada, por quê? Eles não têm raiz. Quando você olha para Cristo, você vê que Deus fez questão de nos mostrar que ele é nascido do Espírito Santo, então ele desce como homem, mas a gente olha a história dele desde o início. Ele não veio de conjunção carnal humana. Ele traz uma raiz divina sobre a sua vida. E ele diz, basta ao servo ser como seu Senhor. Quer dizer o seguinte, basta você ser como eu. Tem que ter raiz. Aleluia! Em todo lugar que você vê que a pessoa não está destinada no seu coração em seguir a verdade, ela simplesmente, irmãos, é como aquela planta artificial. Ela aparece, ela brilha, ela tem um retrato de alguém que é vivo. Mas Deus fala, não conheço os meus, aí não tem nada. Por quê? Porque não tem raiz. E dentro da casa de Deus, você vai começar a ver muitas coisas que são explicadas de forma muito clara. Paulo está dizendo aqui que todo esse povo que iria surgir nos últimos dias, pregando a palavra de Deus, eles iriam o quê? Ocultar a verdade. Porque você pode estar na sua casa, falando de Deus, dando graças a Deus, até alguém pensa que você é crente. Mas quando Deus vê a tua realidade, Deus vê o quê? Como se fosse um ladrão. O ladrão, quando ele vai analisar uma pessoa, ele rouba aquilo que a pessoa tem de maior valor. Então, o homem, quando olha para Deus, ele tem que entender que muitas coisas vêm sendo declaradas do que há de maior valor para Deus, dentro de um contexto de criação, é o homem. Então, o que Deus não aceita?
Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então o homem é a imagem e semelhança de Deus. O que ele está querendo dizer? Nem o diabo, nem o próprio homem vão roubar o nosso projeto. Então quando você vê um homem na rua, em que o diabo está usando ele, Deus fala: não vai muito longe, porque eu não fiz projeto do diabo permanecer ou prosperar. Eu não fiz projeto do homem sozinho. Então você vê claramente: fazemos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí eu pergunto: Flávia, para quem Deus fez? A pessoa do homem fez para ele. Aleluia! Para quê? Para que o homem sustente a verdade de Deus. E quando o homem começa, como o apóstolo Paulo está dizendo, não sustentar a verdade, ele começa a roubar a Deus. Você vê que o ladrão, ele vai, tira aquilo que é mais valioso da pessoa, ele subtrai aquilo que a pessoa tem para poder enriquecer e ganhar, então, lograr êxito. Ou seja, ele vai vender, vai se naturalmente expor a uma situação, ele deseja uma situação melhor, porque o ladrão quer roubar para alcançar um nível maior. O homem, quando não obedece a Deus, é simplesmente um ladrão eterno. Ele está roubando o que Deus criou, o projeto de Deus, a obediência de Deus, ele está roubando a verdade de Deus, ele está roubando o sonho de Deus, porque Deus fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Paulo então está dizendo aqui pela revelação da palavra, que nos últimos dias deveriam homens com essa característica, ao qual eu falei: são homens que não têm raiz divina, são pessoas que na verdade vão ser amantes de si mesmos, que vão preservar a possibilidade dos seus sonhos egocêntricos, das suas vontades, das suas necessidades, ir avante, vai avante com a vontade. Por quê? Eu vou roubando a Deus, porque Ele me deu vida, não para que eu faça o que na verdade eu queira fazer, mas eu sou ladrão, então eu roubo a Deus. Não, quando você olha de uma forma direta, o apóstolo Paulo consegue entender claramente, porque quando você inicia um processo sagrado diante de Deus, você começa a entender que a recomendação de Deus é que o homem não tem como escapar. E por que ele não tem como escapar, pessoal? Porque não existe a possibilidade de um homem escapar e dizer assim: olha, eu vou sobreviver. Não, você não vai sobreviver, porque você nunca vai ter domínio sobre a sua própria intelectualidade, ainda que você tenha construído um navio, ainda que você tenha construído um helicóptero, ou até mesmo um foguete que vai à lua, ainda que você tenha desenvolvido a inteligência artificial, você não vai muito longe. Porque quando você olha para Deus, claramente está explicado que o homem tem uma intelectualidade que não anula de maneira alguma a obrigatoriedade dele seguir os pensamentos e as doutrinas de Deus. Então ele pode voar nas mais altas alturas. Aleluia! E aí Deus fala: você pode ir mais alto. Por quê? Porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Então ele desenvolve navios, ele desenvolve carros, ele desenvolve máquinas, ele desenvolve o que você pensa que não tem. Mas por que ele faz tudo isso? Ele é a imagem e semelhança de Deus. Mas ele não tem o direito que ele imagina ter. Porque se você chegar numa farmácia, você fala assim: não, remédio para dor de cabeça, tem aqui. Você chegar aqui e pedir um remédio para dor de estômago, também tem. E esse aqui, eu estou passando mal dos rins, tem esse remédio. Tem antibiótico, tem analgésico, tem todos os fármacos que você puder imaginar. Mas quando você procura, você tem remédio para que eu possa não morrer? Isso não tem. Por que não tem? Se ele inventa helicópteros, se ele inventa foguetes, se ele faz carros de Fórmula 1, se ele faz carros com 1.000, 2.000, 3.000 cavalos, se ele faz coisas inalcançáveis aos olhos humanos, faz porque Deus permite. Mas quando chega a hora dele, ele vai falar assim: e aí, vou ter que morrer, você vai morrer. Por quê? Porque tudo que você faz, tudo que você fez, tudo que você defende, as razões que você possa ter sobre a face da terra, Paulo entende que nos últimos dias os homens vão tentar subtrair a realidade de Deus. Eu não poderia, mas por quê? Porque quando você chega no fim da linha, o homem começa a ver que tudo que ele aprendeu, tudo que ele conquistou, tudo que ele foi, se ele não estiver debaixo da graça de Deus, obediência a Deus, Deus olha e fala: quem é aquela moça? Aquela mulher foi uma lápida, Senhor, que roubou o teu tempo durante 90 anos de vida, 100 anos de vida. E aquele homem? Aquele homem ali te roubou durante 120 anos. Mas por quê? Ele viveu na intelectualidade dele, ele viveu segundo a conveniência dele. Mas e aí, quando chega no final, Deus pega as contas, então Deus vai julgar segundo aquilo que a pessoa viveu. O que ele viveu? Acreditando na intelectualidade dele,
o poder cognitivo humano ia de subtrair naturalmente uma salvação, mas Deus fala, não. O homem eu confortei, salvei, estou trazendo o meu caminho, estou trazendo o meu poder e minha graça. Mas quando chegar no fim, a intelectualidade dele eu encerro. Por quê? Porque eu sou maior do que todos os homens. E aí você vê o apóstolo Paulo defendendo a questão de obedecer a palavra, a verdade. Porque muitos de nós, irmãos, não levamos a verdade a sério como deve ser levada. Então a verdade, ela é a palavra. Só que a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é viva e é eficaz. É como se você tivesse doente uma pessoa que ela diz, ela é viva. Ela retribui naturalmente tudo que você era. Então quando eu não vi verdade, mas você imagina, José Gabriel é uma criança, ao sonho de Deus, Deus fez José Gabriel com os pensamentos de Deus, com os ensinamentos, com a doutrina de Deus. E esse sonho de Deus nasceu no coração de Deus. E de repente a pessoa não vigia, se torna um ladrão. Porque o ladrão é aquele que subtrai o patrimônio do outro. Espiritualmente, Deus nos dá até uma certa relevância à humanidade. Ele diz que não leva em conta o tempo da ignorância. Ou seja, enquanto Paulo não sabia que era um ladrão espiritual, Jesus Cristo não levou em consideração o que Paulo estava fazendo junto aos cristãos. Paulo perseguia, Paulo matava, Paulo fazia e acontecia. Mas Jesus entendeu que Paulo era ignorante. Quando eu vejo a pessoa de José Gabriel, eu vejo o sonho de Deus para que ele pense como Deus deseja a sua palavra. Para que ele viva como Deus deseja, conforme os planejamentos e os ensinos de Deus. Então, quando você vê uma pessoa, você deve entender as coisas de forma mais clara, mas a pessoa tem o desejo, tem a liberdade, tem o direito de fazer isso, você pode fazer o que quiser na sua vida. Você só não pode entrar no céu. Porque não existe homem no mundo que possa ser o homem que alcança as mais elevadas alturas no seu foguete, no seu helicóptero, no seu avião. Ele pode cruzar um continente para o outro, porque Deus é tão bom que naturalmente houve uma evolução intelectual, cognitiva, para que a pessoa sinta um conforto. Olha, eu vou viajar de um país da América do Sul e vou para a América do Norte. Não vou de navio, porque o navio leva um tempo. Mas Deus fez, eu vou fazer com que um homem que é mais de semelhança nossa possa desenvolver um avião. Então ele desenvolve um avião, ele desenvolve uma máquina que Deus coloca ele na outra ponta. Mas não é ele que desenvolveu, é quem é imagem e semelhança de Deus. Quer dizer que ele tem poder agora. Olha, as pessoas são tão às vezes cínicas que elas imaginam que a próximo evento alguém vai chegar, hoje não vai querer, sabe que no próximo 30 anos não vai morrer mais. Mas por que não vai morrer? Se o próprio Deus fala que toda a intelectualidade do homem, ela pode ir ao mais extremo elevado, produto ou altura. Mas quando chega na realidade, a Bíblia diz que aquele que morre sem Cristo, ele ressuscita sem Cristo. Deus está querendo dizer, eu deixo ele voar, eu deixo ele fazer nadar, atravessar os mares, eu deixo ele fazer submarino, deixo ele caçar, ele fazer o que quiser. Mas quando chega a hora dele, na vida dele, sou eu que puxo. Sou Deus. Aí eu levo a vida, eu tiro a vida. Por quê? Porque o processo de salvação está no meu filho, ele nunca vai se salvar. Porque ele tem que vir pela lei, conforme diz o Evangelho. A lei é a demonstração da natureza divina de Deus. Ora, aquele que é justificado em Deus, irmãos, ele olha para a lei não faz nenhum problema, nenhum agravo para ele. Mas a lei é para o homicida, a lei é para o ladrão, a lei é para o roubador. Por quê? Ele não vê gravidade em, na verdade, saquear a pessoa de Deus. E a pessoa fica perguntando, mas quando é que isso tudo, na verdade, se dará? Irmão, nós olhamos, Paulo está dizendo aqui, nos últimos dias. Nós estamos vivendo agora, nos últimos dias, são tempos que você deve entender que a palavra de Deus tem que estar na sua vida e na minha vida, para que eu não leve a verdade de Deus como uma coisa que não é nada. A primeira coisa que tem é você subestimar Deus. Deus é uma pessoa, irmãos, que não se deixa investigar. Deus é uma pessoa insondável. Ele não quer que, na verdade, você veja ele na esquina ali. Mas quando é que eu começo a ver a Deus?
quando eu conheço a verdade. Se Deus realmente é uma verdade, eu tenho outro comportamento. Se Deus realmente é uma verdade, eu sou uma outra mulher. Se Deus é uma verdade, eu sou outro homem. Mas por quê? Porque Deus é uma verdade, eu sou um projeto de Deus. Qual é a realidade de Deus com o homem? Salvar o homem de uma situação em que ele não pode se salvar. Mas por que ele não pode? A intelectualidade do homem pode levar ele a fazer as coisas mais absurdas, como as coisas talvez civilizadas dentro de um ponto de uma ótica social e moral humana. Você vê grandes projetos de fraternidade, projetos econômicos, projetos sociais, projetos de proteger a mulher, como a lei da Penha, de proteger a criança, de proteger os segregados. Ele faz vários projetos, mas ele entende que ele é uma pessoa eternamente dependente de Deus. Então, quando eu olho para o Osmar, eu vejo que Deus não criou o Osmar para ser desenvolvido na terra apenas para viver uma vida na família dele. Deus, quando olhou para o Osmar, ele disse assim: que ele é eternamente comigo. Ele por um período de 70 e 80 anos, como não quer nenhum de vocês. Ele não quer, na verdade, o irmão José para apenas 70 anos. Não. Quando eu criei você, José, eu criei sonhando com você na minha eternidade. Então, o projeto de Deus é um projeto que vai muito além daquilo que nós pensamos e imaginamos. Paulo entende que Janes e Janes são pessoas que desejaram, desde o mundo antigo, roubar a verdade de Deus. Nós que estamos na casa de Deus, nós devemos entender o seguinte: Satanás, ele tem uma curvatura de ladrão. Porque quando ele está ao lado de Deus, ele desejou roubar a Deus e ser como Deus. E quando você está diante do entendimento, interpreta a palavra, está falando a verdade para você, a Bíblia está dizendo para Gabi aqui: Gabi, eu recebi da verdade, e a verdade me libertará. Então a Gabi vai fazer a meditação, a verdade, a Gabi que pode te libertar é a verdade. Não é a sua imaginação, não é o seu invento, não é a sua conveniência, é a verdade. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós começamos a ver que esses homens estão comprometidos em que não há nenhuma raiz, tipo, nós somos amantes de si mesmo. Nós somos aqueles que roubam a verdade de Deus. Ou seja, nos enchemos de conhecimento, lemos todos os autores. Mas daí, o que vocês são? Vocês são ladrões. Por quê? Porque vocês querem o conhecimento, mas não querem se ocupar da verdade. A verdade está trabalhada. A verdade, para você entender que quando você vem na casa de Deus, você tem que entender que não é algo que você vem porque você quer. Porque quando você começa a colocar devidas coisas na sua mente, na sua capacidade intelectual, você começa a ler a palavra de Deus e ela vai toda para a sua mente, seus neurônios recebem uma descarga e você vai desarmar e você vai começar a entender o livro de Gênesis. Vai começar a entender o Pentateuco, os 5 livros. Vai começar a entender que a lei não vai salvar, porque a lei ela tem o objetivo de mostrar o caráter de Deus. Então a lei quer dizer o seguinte: isso aqui são para aqueles que na verdade desejam fazer uma subtração, roubar a Deus. Então aqui nós conseguimos isso daí. Quando você está na casa de Deus, você deve entender que o teu propósito de ser chamado de Deus é o propósito que Paulo está dizendo aqui, bem claramente, que Janes e Janes tiveram o foco de que a verdade não seria o que Moisés está pregando. Então eles desenvolveram uma verdade consoante a realidade deles. O texto final dessa introdução diz assim: não irão, porém, avante, porque a todos serão manifestos seu desvio, como também os hebreus. Nós devemos entender o seguinte: nós entramos na casa de Deus, nós fazemos um concerto, mas se apenas é para ouvir a irmã Kelly, e esse assunto da irmã Kelly não é colocado na prática, isso aí é algo que o homem está desprezando a verdade de Deus. Se é para você ouvir uma pregação e você não faz nada em prática, você acumula um certo conhecimento, mas alguém vai dizer: mas daí, conhecimento não pode salvar ninguém. O que salva você é você ser verdadeiro ou verdadeira como mulher e como homem. Porque você vai, na verdade, entender que não é o ouvido que vai salvar você, é a sua prática. Agora, se você não tem a prática de compreender o que Paulo está dizendo todos eles aí falam de Deus, mas são blasfemos.
São homens amantes de si mesmos, é o interesse deles que está na frente. Porque você vê assim, estreita a porta, que é Cristo, e apertado é o caminho. Irmãos, quando Jesus fala a palavra que é apertado é o caminho, Deus está querendo dizer para você e para mim, dentro de um contexto muito claro, a porta sou eu, os padrões de salvação são Deus. Aleluia. Então, se o homem não tem os padrões de salvação de Cristo, ele não se salva. E se ele não tem o caminho, ele também não se salva. O que fica claro na nossa vida? Que nós temos que entender a realidade de Deus dentro de um contexto da verdade. Eu não gosto de falar de mim nunca, mas às vezes eu tenho que falar alguma coisa. Eu, quando comecei, eu era um pouco honesto. Eu não comecei estudando a Bíblia de Gênesis até o Apocalipse, mas eu comecei a ver o valor da verdade que há dentro da palavra de Deus. Eu comecei a ver que Deus se materializa. Eu comecei a ver que Deus é fiel. E assim como muitos dos ensinamentos que Deus me deu eu sozinho, dentro das prerrogativas de que eu via que eu precisava seguir a verdade. Como é que eu iria um dia entender de Deus se na verdade eu não conhecesse o que era batismo do Espírito Santo de Deus? Eu comecei a entender que no meu tempo a palavra de Deus já era um pouco deturpada. As pessoas eram batizadas pelo Espírito Santo. Mas a palavra de Deus diz que quando você é batizado pelo Espírito Santo, você fala línguas estranhas. Você não faz barulhos estranhos. O meu pastor, na época, de reprimir barulho estranho. Barulho não é língua, são línguas estranhas. Então, as pessoas antigamente, até algumas, queriam dizer que eram batizadas. E algumas falavam, lu. Isso não é língua, isso é barulho. Paulo fala sobre línguas estranhas. Aleluia. Paulo fala sobre o idioma dos céus. E até hoje, é comum você ouvir as pessoas, isso não é língua, isso é barulho estranho. Mas alguém vai dizer que fez Jesus não é de Deus, isso é barulho. Quando sai da palavra, você começa a ver a verdade de Deus. Então a verdade de Deus, irmãos, ela é uma réplica daquilo que aconteceu em Cristo, vai acontecer na tua vida, vai acontecer na tua família, na tua casa. Porque você tem que começar a fazer diferenciação do que é verdade e do que não é verdade. Se você chegar para um juiz, alguém diz assim, aquela família ali tem aquele pai, tem aquela mãe e tem aqueles outros 3 filhos. Para o juiz pode ser uma família, mas para Deus pode ser um furdunço. Como assim? Para o homem pode ser uma família. Alguém vai e junta uma pessoa do mesmo sexo e 3 crianças adotivas. E alguém vem e diz, aqui é a minha família. Para Deus nós somos um furdunço da família. Você está entendendo o que eu estou falando? Para você pode ser uma família, para Deus é um furdunço. Porque família é alguém que ouve a voz de Deus, replica os ensinamentos de Deus, vive pela vontade de Deus, obedece a Deus, segue a Deus. Isso é uma família que é o projeto de Deus. E aquilo que não obedece à vontade de Deus, não dá os tempos para Deus, não sustenta a verdade de Deus, Deus olha e fala assim, não, família, são furdunços, se mudaram, e tem nome de família perante os homens, mas perante Deus não é uma família. Quero dizer aos amados irmãos que a palavra de Deus ela nos mostra claramente que a realidade vai muito além daquilo que nós pensamos e imaginamos. O texto que eu li, Paulo diz assim, tu porém tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. Devemos entender, irmãos, o que vai trazer a legitimidade para aquilo que seja a nossa vida. Quando você tem temor a Deus, você vai entender tudo que eu estou falando de uma forma muito serena. Mas quando você é egoísta, está inclinado nos seus prazeres, você vai fazer questão de obstruir o que seja a palavra de Deus. Por quê, irmão? Irmão, você observa o seguinte: na palavra de hoje do concerto, foi falado a respeito de misericórdia, de obediência. Mas os homens precisam entender que a obra que você fala, dentro do contexto geral, ela tem que estar materializada na verdade de Deus. Que Deus fala, não importa que Deus adoradores me adorem em espírito
em liberdade. Tem espírito, eu vou entender Aleluia. que Deus não tem um corpo como eu tenho. Então, eu levo meu corpo de São Paulo para o Rio. Eu não posso estar presente em São Paulo e no Rio ao mesmo tempo. Quando eu viajo, eu fecho o carro, só tenho corpo. Então, eu vou para o Rio. Mas Deus, Ele é acima da criatura humana. Então, Ele é espírito. Ele pode estar presente nas mais elevadas alturas e também pode estar presente nas mais profundas de todas as realidades. Mas por quê? Porque Ele é espírito e eu sou carne. Glórias a Deus. E aí eu vou entendendo que Deus é espírito. Importa que meus adoradores me adorem em verdade. Por que eu digo em verdade? A verdade que Paulo está colocando, destacado, ele está dizendo assim, ó, tu porém, Timóteo, segue a minha doutrina, ou seja, meu ensinamento. E por que isso deve ser destacado, irmãos? Porque quando você tem um modo de viver, você deve entender que você vai externar, você vai ser um espelho da pessoa de Deus. Se você não é um espelho da pessoa de Deus, significa o quê? Que você não nasceu de novo. Por que eu estou aqui defendendo os direitos da Sagrada Palavra? Com a inclinação mais natural possível e não vejo nada que venha desabonar os ensinos de Deus, nada. Por quê? Porque quando você é nascido da carne, você começa a entender a realidade das coisas. Paulo está entendendo que o modo de viver pela palavra é um modo que satisfaz a pessoa de Deus. Então, com o modo de viver, eu começo a olhar o quê? Para a palavra. E aonde que é, na verdade, o grande problema do homem? Ele não tem a palavra como uma pessoa viva. Então a palavra de Deus diz: 3 são que estão no céu e testificam do Filho: o Pai, a palavra e o Espírito de Deus. Então a palavra muda você. Porque quando Jesus fala, olha, Nicodemus, tem que nascer de novo. Ele não entende. Nicodemus, tem que nascer de novo. Por quê? Porque senão você não vai ver o céu. Você vai ver o céu só se você nascer de novo. Aleluia. Quando Deus nos mostra a inclinação de um homem, você tem que começar a entender as fases. O fato da pessoa ter sido batizada nas águas não quer dizer que ela seja nascida da água e do Espírito. Ela está num processo de milenar. Paulo, quando fala da palavra de Deus, ele já tem uma idade espiritual. Glórias a Deus. É você que ele dá. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o modo de viver, a intenção, a fé e a longanimidade. Então, por exemplo, Paulo fala que a intenção de Timóteo já tem que estar clara. A fé de Timóteo já tem que ter raiz. Como é que você sabe uma pessoa que nasceu de Deus? Você não tem raiz. Porque quando você tem raiz, você defende a palavra com naturalidade. Você não fica querendo se parecer com nada no mundo. Você não fica querendo se parecer com nenhum disse nenhuma do mundo. Por quê? Amigo, amiga, eu nasci da água do Espírito. Aleluia. Por quê? Eu nasci. Eu tenho inclinação para Deus, eu favoreço a Deus, eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus. Eu sou um vivente da terra, como Paulo diz, com as veredas lá que estão baixo da terra. Aparentando não ter nada, entendo tudo. Por quê? Porque um homem que entende as percepções, o que o apóstolo Paulo pensa? Paulo pensa na direção, sabe, para a esquerda. O mundo pensa na direção de direita. Paulo nasceu nos pensamentos de Paulo em Deus. E no mundo? O pensamento do mundo está no mundo, na terra. É outra direção. E aí, quando nós vemos aqui, Paulo fala sobre longanimidade. Irmão, nós sabemos que muitos homens perderam a própria vida. Outros estão presos. Outros comem o pão que jogam no açúcar no rabo, porque lhes faltou a longanimidade. Ou seja, a longanimidade é uma tolerância, é uma paciência, uma dádiva, uma virtude que vem de Deus. Então, quando eu oro para Deus, eu vejo que Deus é uma pessoa longânima. Muitos dos homens perderam a vida, porque no primeiro momento eles voavam em cima do adversário. O adversário não tinha outra coisa a fazer, porque também não tinha longanimidade, então mata a pessoa. Mas por que morreu? Se tivesse os implantes das virtudes de uma vida com Deus, não teria morrido nem a facada, nem a tiro, nem a fuzil. Por quê? A longanimidade é uma tolerância, uma compreensão, uma serenidade que nasce na minha vida e na tua vida, e aí então você começa a fazer um desembaraço pelas próprias dádivas e virtudes de Deus na sua vida. Bom, o homem não tem, pastor, a palavra de Deus. Então ele se lança a corrupção. Na corrupção ele morre. Muitos homens tinham casas, tinham bens, tinham emprego, perderam o emprego porque não tinham a longanimidade, a paciência de esperar
quiseram falar o que quiseram. Aí o patrão do bar manda embora. Se tivesse confiabilidade, tolerância, paciência, esperança, confiança em Deus, ficaria trabalhando naquele lugar por 10 anos, 20 anos. Quando o homem, irmãos, ele é, na verdade, um homem reprovável diante de Deus, ele não tem a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é Paulo, por exemplo, para que ele entenda que houve um tempo que Paulo, ele era um homem que vivia na ignorância. Ele não tinha a palavra de Deus, Paulo era ignorante, era um homem terrorista. Aqui no verso 13, ele está dizendo aqui, verso 13, mas os homens maus, enganadores, irão do mal a pior, enganando e sendo enganados. 14, tu porém permanece naquilo que aprendeste e foste inteirado, sabes do que tens aprendido. E diz assim, e desde a tua meninice, sabes que as sagradas letras te podem fazer sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. Aí você entendeu o seguinte, irmãos. Quando você olha para Jesus, você não olha para o modelo religioso. Você não olha para uma questão de escape, terreno, temporal. Você olha e vê Jesus Cristo na realidade como lá da vida de um homem. Jesus Cristo ele tem raízes divinas. Quando ele nasce, ele começa a se inclinar para os negócios sagrados de Deus. Quando o homem está na casa de Deus, ele não deve de maneira alguma achar que vir à igreja é uma assistidor. Não, ele vem à igreja. Mas o que vai dizer que realmente ele nasceu de Deus? Ele começa a dar fruto. Glórias a Deus. Fruto, naturalmente. Ele começa a ter a intenção das coisas de Deus, ele começa a se preocupar com as coisas de Deus, ele começa a entender que violar a verdade faz ele uma pessoa, ou ela, excluída de Deus. Mas se você viola a verdade de Deus, você até se tem como filho, mas na sua cabeça, Deus fala, não é meu filho, são bastardos. Por quê? Porque ele não tem a sustentação da verdade. O que eu quero dizer aos irmãos, eu não quero que os irmãos percam tempo vindo para a igreja. Eu não quero que você faça a hora na igreja, achando que aqui, sabe, há um foguete que vai para o céu. Na tua verdade, na tua capacidade humana, não vai para o céu. Nós vamos para o céu, sustentando a verdade que o apóstolo Paulo trouxe pelo Espírito Santo na palavra. Irmãos, nós devemos entender isso. Por quê? Porque qualquer coisa que foge da verdade se iguala a outra coisa intelectual, perecível e passageira. Jesus fala, aquele que crê no Senhor Jesus, ainda que morto, viverá. Por que ele diz ainda que morto, viverá? Porque o plano de Deus é eternidade para ele, para Deus. O plano de Deus é eternidade, mas se as irmãs ou toda igreja não fizer uso da palavra, da verdade, elas mesmas perderão a salvação. Por quê? Porque tem que fazer uso da verdade. Aleluia. Porque na verdade, as irmãs voarão, porque eu vejo, dá fruto, tem que cuidar com Deus, tem que temor a Deus e não dá fruto. Não é vindo para a igreja. Você se preocupando 24 horas na sua casa, quem você é com o seu marido, quem você é com as suas irmãs, quem você é com a vizinha. Porque a própria verdade de Deus, ela faz brilhar e ver você. Por exemplo, você olha para a lei de Deus, você não vê a pessoa de Deus. Você vê o reflexo de Deus, como é a personalidade de Deus na lei. Quando você olha para o Evangelho, Paulo está mostrando que bem claramente, toda a escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir na justiça. O que você entende disso, irmão? A palavra de Deus estou pregando, porque eu sei que é uma alma viva. Bate no teu coração e você começa a entender, irmão. Eu comecei a entender o que Deus pensa. Mas como você entende o que Deus pensa? Lê a palavra. Como é que você entende que está roubando a Deus? Quando você vive contrariamente a Deus. Eu sou o quê? Sou ladrão. Meu Deus. Por que eu estou roubando? Você está roubando o tempo dele. Ele não criou você aos 70 anos de vida, você fazer o que quer, ou eu fazer o que eu queria fazer. Ele deixou a palavra. Deixou a palavra para todos nós. Por quê? Pela palavra que eu me salvo. Pela palavra que eu vejo a verdade. Pela palavra que eu vejo a temperatura de Deus. O Senhor me deu graças para que eu pregasse nesta noite. Aleluia. Eu só quero dizer aos irmãos que têm algumas palavras que são mais duras. É só ficar perdendo o meu tempo, passando a mão no irmão ou na irmã.
Você nunca vai entender que sem a verdade você não vai a lugar nenhum. Não se iluda porque o homem foi à lua. Não se iluda porque ele tem bilhões e trilhões. Quando Deus fala, chega de intelectualidade. Tem meu poder, tem a submissão a Deus? Não tem. Desliga. Por quê? Porque não serve para nada, manda embora. Então tenha temor a Deus. Olha a palavra. Viva pela palavra. Sustente a verdade. Pessoal, junto com Deus. Contribua com esta obra. Por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.